O Bahia venceu o Nacional do Uruguai fora de casa e a turma do Sport TV falou isso. Veja. Porque o Bahia conseguiu uma vitória importantíssima hoje, hein? Ganhou do Nacional, nunca é fácil vencer o Nacional lá em Montevidéu, diante da sua torcida, estádio lotado por lá. E o Bahia com um belo gol do Eric Pulga. Tá jogando bola o Pulga, hein? Tá jogando bola o Pulga. O gol é um golaço. Um golaço. Ajeitou o corpo, bateu de curva e fez o gol da vitória. Aí o Otero, né? Alguns jogadores conhecidos no Nacional. Vargas, Otero. Nico Lopes, né, que jogou no Inter. E assim o Bahia foi fazendo. Fez um bom jogo o Bahia, um primeiro tempo mais equilibrado, né? E no segundo, a qualidade do time brasileiro apareceu para conseguir vencer o jogo. E o Nacional depois pouco ameaçou, né? O Bahia teve controle do jogo quase o tempo todo. O primeiro tempo, mesmo sem criar muito, né, Então, Mansur? o primeiro tempo, para mim, faltava... Agora, esses últimos jogos, o Rogério tem optado pelo Cauli partindo mais pelo lado direito, embora seja o Santiago quem vai fazer, quem vai abrir o campo pela direita, empurra o Cauli um pouco para dentro, junto com o Lúcio Rodrigues, o Jean Lucas. E o Pulga, eles fazem os 5 jogadores do ataque no 3-2-5 que o Bahia normalmente usa para atacar. A imagem está aí mostrando exatamente isso, né? Aí o Bahia se defendendo e agora tá um jogador aberto por lá, os 3 por dentro, e aí sai o gol. Ó, que tapa, hein? ficou prontinha, né? Agora, como o Cauli tem muito hábito de vir atrás buscar a bola, o Lúcio Rodrigues também faz muito esse movimento. O primeiro tempo, para mim, faltou um pouco de ataque à profundidade do Bahia. O Bahia conseguia ter a bola. Algo que o Bahia tem feito muito nos seus jogos, né, Mansur? Hoje, especialmente, não fez. Tem jogado, às vezes joga o Ademir, né, pelo lado direito, também facilita esse tipo de movimento. Com o Cauli, tem um pouco menos. O Nacional, como tinha uma linha de 5 também para defender, defendia muito bem a largura do campo. Então o Bahia não conseguia isolar, por exemplo, o Pulga de um lado, o próprio Arias do outro, para ter um pouco mais de espaço para o cruzamento. Acabava o jogo vindo por dentro e o Bahia não conseguia atacar a profundidade. O segundo tempo melhora nesse aspecto, faz o gol e acho que o Bahia vive, talvez... O gol já era merecido, o Bahia era melhor time do que o Nacional e eu acho que isso é muito sintomático, porque o Bahia está voltando. É evidente que os jogadores não viveram tudo isso, mas o Bahia está voltando a uma Libertadores depois de 35 anos. Você ir ao estádio do Nacional em Montevidéu e ser quem vai comandar as ações e fazer o jogo acontecer da forma como você prefere, isso é um grande mérito. Onde eu acho que o Bahia não foi tão bem, depois da vantagem, achei que o Bahia não conseguiu administrar tão bem essa vantagem no final, no sentido de ficar um pouco mais com a bola, que é algo que o time gosta de fazer, e evitar um jogo de tanta trocação. Acabou sofrendo um pouco. Não chegou a ter grandes sustos assim, mas a bola começou a... O Bahia perdia a bola muito fácil, o Nacional voltava para atacar, tentava jogar essa bola na área, e é sempre desconfortável, porque a vantagem era de um gol só. Mas, no geral, assim, para valorizar muito esses 3 pontos, o Bahia que já tinha empatado com o Inter em casa, num grupo que é muito difícil, que tende a ter muita da competição, né, Mansur? Tende a ter muita perda de ponto um para o outro. Esse resultado é para valorizar muito e a forma como o Bahia encarou o jogo é digna de muito elogio. E veja que boa contratação o Bahia fez no Pulga, né? Foi pescar na Série B o Pulga, né? Jogou uma Série B muito boa com o Ceará, trouxe por 18 milhões de reais. Não é fácil contratar um jogador na Série B. O Corinthians que estava em cima dele. Pois é, pagar 18 milhões. Sem o mesmo dinheiro que o Bahia acabou chegando. Né? O Pulga já chegou a 11 participações em gol nessa temporada. Fez o 6º gol dele e já participou de outros 5, né, dando assistências. Então tem sido um jogador fundamental e decisivo para esse time do Bahia que começa bem a temporada. Cara, né, futebol, a gente precisa saber jogar o jogo. E os jogos, seja onde ele for, na competição que for. Uma das coisas que esse Bahia hoje mostrou para mim foi realmente um jogo consistente e maduro para aquilo que precisava. Se defendeu super bem. Errou, assim, no primeiro tempo, não criou tanta... O time nacional também não tem nada de bobo, é um time experiente. Também não conseguia criar quase nada. Só que daí que tá o detalhe, cara. Você tá jogando pela primeira vez, lógico que tem jogadores ali que já jogaram e tem um treinador que conhece como poucos as competições internacionais. Então ele soube jogar o jogo. Tô jogando fora de casa, ele teve paciência para poder se posicionar bem e atrapalhar muito esse jogo, essa pressão, de repente, do Nacional. Tem, sim, com o Cauli jogando no Pulga, uma escapada de velocidade que é um pouco maior. Ele teve, sim, uma possibilidade ou outra de contra-ataque, que a decisão ela não foi realmente bem tomada. Mas por quê? Porque ele estava
marcando de maneira consistente. Só que esse Nacional, ele também marcou super bem nesse sentido. Então foi um jogo que você tinha que ter paciência. E tem uma coisa que o Bahia mostrou hoje também, assim, ano passado o Rogério tinha dificuldade com algumas mexidas, né? Ou ele tirava um monte de meio-campista e colocava alguns velocistas que ele tinha no banco, e mudava a característica do time, ele não conseguia ter opções para o elenco dentro da mesma característica. Hoje, por exemplo, ele descansa o Caio Alexandre, entra com o Eric. Não sente tanto. No meio do jogo ele coloca o Nestor. Ele tem, ou seja, mais opção de meio campista. Ele botou no lugar do Jean Lucas, né? O Nestor foi no lugar do Jean Lucas. Isso. Precisou renovar a fôlego dos jogadores para atacar pelo lado. Ele tinha o Ademir, que ele não tinha iniciado, e ainda teve o Kaique, que é a revelação do Fluminense. Colocou o William José no centro do ataque. Colocou o William José. Enfim, ele tem um pouco mais de cartas para jogar ao longo do jogo. Mas esse nível de maturidade é o que toda equipe também ela busca. Você não faz um jogo maravilhoso e outro jogo ruim, né? Então você tem uma certa constância, você vai aprendendo. Opa, olha o jeito que eu ganhei esse jogo, olha o jeito que eu perdi, olha o jeito que eu empatei. E sobre também saber guardar energia por causa dessa loucura que é natural das logísticas. Ele soube... Cara, eu achei um jogo interessante, estrategicamente, e muito bem executado. Quem vai ser pouco lembrado, o David Duarte, zagueiro, que entrou... Hoje não começou com o Ramos Mingo, né? Começou com o David. No lance do gol, o Nacional ensaia uma pressão e deixa a condução da bola com o David Duarte. Ele vai conduzindo a bola até aproximar uma marcação, ele joga no William José, que faz muito bem o pivô, e aí abre o espaço na defesa do Nacional. Às vezes você tem o zagueiro com personalidade para conduzir a bola, você consegue... O zagueiro que entende do jogo, né, e sabe o que faz tá o defensor mexer para criar um espaço depois. Vamos ouvir Rogério Ceni, o técnico do Bahia, depois dessa vitória importante no Uruguai. Você falava após o jogo contra o Inter que ia ter que recuperar os 2 pontos não ganhados, digamos assim, né? Fora de casa. Como é conseguir logo na rodada seguinte a importância desses 3 pontos fora do Brasil na Libertadores? Acho que é importante até pela história do clube. É a primeira vitória ou não? Primeiro triunfo do Bahia na história na Libertadores. Então eu acho que é muito importante até para a história do clube, para a grandeza, para onde a gente quer caminhar no futuro. Ter essa experiência, e nós não ganhamos de uma equipe qualquer, nós ganhamos de um campeão de Libertadores, nós ganhamos de uma equipe que tem tradição na história e que não é fácil para ninguém vir jogar aqui, independente do momento, não é fácil para você. Em Copa Libertadores é muito difícil sempre enfrentar o Nacional. Então eu acho que o triunfo ele é mais importante pelo Bahia, pelas pessoas que torcem pelo Bahia, por aqueles que vieram até aqui, que foram muitos até, no hotel eu vi muita gente hoje, todo aqui no estádio, e aqueles que nos apoiaram de Salvador e que torceram para a gente e que terão a oportunidade no domingo pelo Campeonato Brasileiro e em outras rodadas pela Copa Libertadores poderão estar junto da gente, passando a energia que eles tanto contagiam a gente quando nós jogamos em casa. Hoje nós vencemos por 1-0, não tomamos o gol no final. No último jogo contra o Santos nós fizemos o gol no final. Acho que o futebol é como um todo, é que a gente se baseia muito pelo que acontece, né? Se o gol acontece no final a nosso favor, é o time da raça, é o time que não desiste. É sempre isso, se recusa a perder. Quando você sofre o gol no final, é um time que ainda não está maduro. Então existe sempre um estereótipo para uma avaliação já pré-feita para tudo que acontece no jogo. Eu acho que nós fizemos um bom jogo hoje, ainda poderíamos ter prendido um pouco mais a bola, ter ficado um pouco mais com a bola. Perdemos gols como perdemos em outros jogos, mas eu acho que a Libertadores lhe traz uma maturidade muito grande, traz uma experiência muito grande para os jogadores. Tá aí o bom Rogério Ceni falando verdades, inclusive para Carlos Eduardo Mansur. Esse foi um recado para o Mansur, que sempre diz isso, Mansur. Você sempre diz. Quando o time toma o gol no finalzinho, faltou maturidade. E quando o time faz o gol, é porque é um time de guerreiro, é um time força mental. Isso, não desiste nunca, é isso aí.